Olá, queridíssimos amigos e amigas do Evangelho da Noite. Estamos aqui reunidos na graça de Deus para mais uma vez realizarmos o culto do Evangelho da Noite. Hoje vamos fazer o culto maravilhoso do dia 1º de setembro de 2022, que é o dia de hoje. E para abrir os nossos trabalhos, faremos uma leitura edificante que vai nos auxiliar na nossa sintonia com as frequências harmônicas mais altas que conseguimos, não as mais altas total do universo, mas as que conseguimos alcançar. E para isso, nós vamos utilizar essa página do livro Vinha de Luz, e é a lição 66, Inverno. Procura vir antes do inverno. Paulo, quando escreveu a Timóteo, a segunda carta para Timóteo, no capítulo 4, versículo 21. Um dia eu ainda vou fazer cartas de Paulo, que são muito difíceis, tá? Por exemplo, essa daqui, porque cada carta foi construída num ambiente, tinha uma população em que ele se dirigia, tem uma problemática pertinente, então não é fácil. Cada carta é um mundo, tanto é que é capítulo 4, versículo 21. Ó, a carta, não é uma carta, na verdade são livros, né? E aí diz assim, ó, para esse versículo da carta: procura vir antes do inverno, né? Capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Parece que é isso só, né? Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra, e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com o emissário do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida. Tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar um amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor dos caprichos satisfeitos, e sim
na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua existência com Jesus antes dele. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. E graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, a todos e a toda essa numerosa equipe espiritual do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, individuais e de família, graças a Deus. Queremos agradecer a semana que recebemos de tuas mãos dadivosas, por todo o envolvimento, a proteção, o amparo e o aconselhamento. E também ao fato de termos podido chegar aqui aos teus pés e estar aptos a realizar o Evangelho da Noite, realizar esse culto com toda esse envolvimento, com toda essa vibração benéfica, apaziguadora, sanitizadora, reharmonizante e reenergizante. Jesus, então, abençoa-nos no nosso intento de estarmos agora nos próximos minutos envoltos nessa vibração, banhados nos teus ensinamentos. E então permite, Senhor, com que possamos dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Hoje daremos continuação ao estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 9. Desta vez, do versículo 10 ao versículo 13, que Pastorino intitulou Reencarnação. São só 4 versículos e só Mateus e Marcos que relataram esse momento reencarnatório. E o Marcos, ele conta pra gente assim: e guardaram essas palavras, discutindo entre si o que teria sido melhor, levantado dentre os mortos. Então eles perguntaram, dizendo: como é que os escribas dizem que Elias deve ter vindo primeiro? Respondendo, disse-lhes Jesus: Elias, tendo vindo primeiro, restauraria todas as coisas, e, como está escrito do Filho do Homem, padeceria muitas coisas e seria rejeitado. Mas digo-vos que, tal como está escrito a respeito dele, também Elias veio a respeito dele, filho do homem, que é ele mesmo que está falando. Também Elias veio e fizeram a ele tudo o que queriam. Dura, hein? Essa passagem. Também o Mateus também usa 4 versículos. Mas em Mateus está um pouco menos confusa, tá? Perguntaram-lhe os discípulos, dizendo: por que então dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Está igual lá no outro. Respondendo, Jesus disse: sem dúvida Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que,
Jesus falando, né? Olha como é que está mais explicado. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer por parte deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Não é de cair o queixo? Porque você falando assim, dá a impressão até que isso aí é uma coisa de espírita, né? Porque eles estão tratando de reencarnação. O Pastorino botou o subtítulo Reencarnação. Quer dizer, é uma das passagens que está falando diretamente de reencarnação, né? Aliás, toda vez que aparecer Elias, aí agora então, que o Elias já morreu há 900 anos, aí Elias, já você nota que vai aparecer em seguida João Batista. Que em outra passagem o Cristo já falou que era, que o Cristo, que o João Batista era o Elias. Até o Herodes, quando manda degolar o João Batista, e o Jesus começa a aparecer para Herodes, porque Jesus Cristo já estava lá no ministério dele, já estava andando lá pela Galiléia, só que no início não estava tão famoso. Quando chega Herodes, tem uma pessoa pregando, que é o Filho de Deus, que é o enviado que os judeus vêm esperando há mais de 1500 anos. Aí o próprio Herodes fala, deve ser João Batista. Ou então a reencarnação de um dos profetas, ou Elias. Só que o Herodes não era exatamente um iniciado, né? Então, ele tanto não era iniciado, também não atentou para o fato. Ele fala João Batista porque é de quem ele tem mais medo, porque ele conheceu João Batista, ele tinha medo de matar João Batista, e depois ele se usou de um artifício, que foi a enteada dele que pediu, e ele aí aproveitou e falou, mas isso aí foi porque eu me comprometi com ela e com todo mundo, por isso que eu vou ter que degolá-lo, né? Porque ela pediu. Não fui eu que quis. Foi ela que pediu. Tipo assim, vai cair em cima dela a culpa. Só que ele pode dizer não, né? Como é que essa conta ficou lá do outro lado, eu não sei. Mas assim, que ele não ia sair livre da responsabilidade, né? Certamente. E aí ele fala, mas ele fala porque ele não sabe que isso é uma reencarnação, mas assim, que Jesus tem diferença de idade de 6 meses para João Batista. João Batista encarna, Jesus vem de 6 meses depois. Então, quer dizer, Jesus jamais poderia ser João Batista. Mas é uma ideia, o que eu estou trazendo aqui? Que em momento nenhum esses evangelhos, o povo judeu, era assim, uma coisa completamente avessa ou só restrita aos sábios iniciados. Não, isso daí estava na boca do povo. Porque o Herodes não é nenhum carola, não estava nem aí para a religião, e até o Herodes já tinha noção e também apostou. O que está acontecendo aqui? Está vindo de uma pegada iniciática. Então, assim, não está ficando mais fácil, está ficando mais difícil. Por quê? Porque eles não tratam diretamente, né, como vai acontecer 1900 anos depois, quando vier o Espiritismo, que aí trata diretamente, explica, tem os romances espíritas para dar exemplo de como é que essa mecânica se processa, né? Porque se a gente pensar, foi isso que aconteceu, né? O Cristo lá diz, quando eles estão lá desesperados, que o Cristo está dizendo, eu vou morrer, eu vou ser morto, né? Vou ser assassinado, vocês vão ficar aí para fazer a pregação, né? Aí o Felipe fica todo mundo nervoso, assim, mas a gente já está preparado.
né? Mas será que a gente já está preparado? Eles já não estavam se sentindo preparados. Aí o que vai acontecer? Eles não sabem, mas aí o Cristo já sabe que eles tá ouvindo aquele negócio, aquela pregação, tá achando muito bonito, já foram enviados para fazer pregação, mas assim, né? Quando é que isso vai acontecer? É hoje, amanhã, é hoje, amanhã? E é uma coisa meio difusa, parece os adolescentes de hoje. Aí, eles, quando o Cristo aperta o discurso, fala, eu vou ser preso e degolado, eles ficam em desespero. E aí o Cristo, calma, eu vou enviar, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar um Consolador prometido que vai dizer todas essas coisas e muito mais. Claro que tem uma didática toda em cima. De imediato, ele não falou, depois que eu morrer, que vocês estiverem bem mobilizados pela causa, né, através do desespero, que a verdade é essa, né? Primeiro você se desespera, depois você vai prestar atenção nas coisas. Aí o Cristo, embora 3 anos ali, falando com as pessoas, falando com o discípulo, depois que ele morre, ele vem e finalmente dá esse curso de evangelização, que aí os apóstolos se sentem, ao final do curso, se sentem preparados e tem uma ajuda do alto, que é o batismo no Espírito Santo. Então não são só eles sozinhos, eles aprenderam, se disponibilizaram, corpo e mente, mas depois eles estão imbuídos do Espírito Santo. Então, lá, quando eles são enviados para pregar inicialmente, uma das recomendações que está em Mateus, capítulo 10, não se preocupe com o que falar na hora, quando forem interrogados pelos principais, pelos governantes, não se preocupe tanto com o que falar, porque na hora vai vir, né? Pelo Espírito Santo, tá? E a pessoa se colocando. Então isso funciona até hoje. Você se alinhando com Deus, com as camadas superiores, e você se colocando na senda, né, para ajudar o seu éon nas mãos, sintonizados com as vibrações altíssimas, você vai proceder de forma correta. Aquela coisa da infalibilidade papal é através disso, né? O Papa é uma pessoa que se retirou da vida e ele leva a vida 24 horas por dia em função da instituição igreja. E aí ele está 24 horas conectado. E por isso que a crença da infalibilidade papal, porque não é só o homem agindo, como já dizia Paulo, né? Já não sou eu que ajo, é o Cristo, o Deus que age em mim. Por causa dessa conexão, como Paulo também fez, né? Paulo também estava nessa conexão. Quando ele cai do cavalo, tem muita gente que menospreza o Paulo porque ele era perseguidor de cristão antes e fez coisas terríveis mesmo. Mas você tem que lembrar que quando ele caiu do cavalo, a conversão foi imediata e a partir dali a vida dele foi só para o Cristo, para a divulgação da palavra. E não foi uma coisa fácil, em nenhum momento. Então a própria vida foi um resgate, tá? Eu não tenho procuração do Paulo para defender ele, eu não li em nenhum outro lugar, mas é só você ver a vida do Paulo para você ver que não foi uma coisa fácil, foi uma coisa de muito sofrimento. Longe de eu saber se ele resgatou em vida todo o karma que tinha gerado antes, na primeira parte da vida dele, quando ele era Saulo, né? Eu não sei disso.
nem estou falando isso, mas deu um resgate ali bom, hein? Porque tem gente que fica, mas pegaram o assassino, mas justamente o Paulo. Mas assim, sim, mas quantos você acha que tinham preparados na época para isso? É claro que se o Paulo recusasse, ia ter um outro, tinha o plano B. Mas assim, o indicado foi tudo feito para Paulo assumir. E você vê que ele assumiu belamente. Tá? E aí o que a gente se depara? Vem nessa pegada que o povo tá andando olhando para o céu e achando que isso aqui não é nada. Mas olha só, desde o final lá do capítulo 8, confissão de Pedro. Aí botou o pé nessa coisa iniciática. Por isso que tá difícil. Então eu tô resgatando minha fala. Por isso que eu disse, não falava nada direto, não fala, né? Porque ainda não é a terceira revelação, o Espiritismo, mas trata desses assuntos, porque isso era da religião oculta deles. Então, confissão de Pedro, lá no final do capítulo 8. Aí vem predição de morte. Jesus falando dele, que pega eles de surpresa, que o Pedro fala, não, Senhor, Deus te livre. Né? Fala para o Cristo. Deus te livre disso, é o Pai do Cristo, né? Aí vem o discipulato, tudo coisa iniciática, é só pegar aí. Isso aí que eu tô falando tem, né? Todos esses estudos aí para trás. Aí veio a transfiguração, aí, mais iniciático impossível. Que trata de fenômeno de ectoplasmia, né? Das transformações e do aparecimento, que é aí que vem o mote para hoje. Reencarnação. Enfim, o trio maravilhoso, Pedro, João. Lembra que Pedro e João estão sempre do lado de Cristo. E o Tiago, que era irmão do João. Tá? Esse trio aí são os apóstolos mais iniciados, mais sintonizados com o Altíssimo. Estavam sempre ali, e os que estão mais adentro nessa questão iniciática. Então, por isso que o Cristo, quando subiu o monte, lição passada, transfiguração, ele chamou esses três, tá? Quando eles descem, tá aquela muvuca que foi lá embaixo, na montanha, com os outros 9. Aí o que é isso que vai acontecer? Que aconteceu na vez passada, né? Quer ver? Que o Cristo desce, está uma muvuca no pé da montanha, incluindo os 9 apóstolos, e vem a moça e pede para curar o filho dele, né? Aliás, não vai acontecer agora na próxima, eu estou adiantando, na próxima passagem, porque vai estar uma muvuca lá, foram os 9 que ficaram, e os 9 não conseguem fazer a cura. E aí eles estão descendo, viram Elias e Moisés. E aí eles já tinham ouvido que Elias era João Batista. Foi João Batista, né? Aí é disso que eles estão falando aí agora. E guardaram essas palavras discutindo entre si, os 3. O que deveria ter sido levantado dentre os mortos. Quem deveria ter sido levantado? A gente está estudando Marcos, e no Marcos o texto está mais hermético. Então lhe perguntaram para o Cristo, como é que os escribas dizem que Elias deve ter vindo primeiro? Você vê como é que não era uma coisa tão... Os apóstolos não eram da classe alta da sinagoga. São povão. Os escribas dizem. Aí, respondendo, lhes disse, Elias, tendo vindo primeiro, restauraria todas as coisas, bababá.
que o Elias veio primeiro. Aí lá em Mateus está mais direto. Mas eu vos digo que Elias já veio. E não o conheceram. Quer dizer, o Elias veio primeiro como Elias. Ele está falando das personalidades. E veio como João Batista, mas também já foi a esse momento. Também já foi morto. Todos os dois degolados. Entende? Estão falando de reencarnação. Quer ver? Aí fizeram com ele tudo que quiseram, assim também o Filho do Homem vai padecer. Aí, isso em Mateus, o versículo 13, que é o último, é engraçado, né? No Mateus está no capítulo 17 e no Marcos está no capítulo 9, mas todos os dois são versículos de 10 a 13. Aí no 13 de Mateus, que seria o último, então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. O Cristo falando sobre Elias. Mas eu vos digo, então o Elias, como é que os escribas disseram que Elias vinha primeiro? Elias veio primeiro. Desse momento aí, porque vamos lembrar, João Batista foi contemporâneo de Jesus, né? Ele é filho da prima da Maria. E ele nasce 6 meses antes de Jesus. E, então, esses dois são do mesmo éon. Mas Elias tem 900 anos antes. Então, Elias foi mandado para fazer uma apaciguação, que já veio Moisés antes. E lá, esses discípulos que viram a transfiguração, viram Moisés e Elias. Claro que, assim, ou eles receberam intuitivamente, pela mente, ou depois Jesus disse para eles. Porque na hora que eles viram lá, eles nunca tinham visto Moisés e Elias. Mas só conheciam de nome das passagens, né, do Velho Testamento. Que não era lido, era ouvido na sinagoga. Que, primeiro, que ninguém sabia ler, segundo, que não tinha acesso a livro, dependiam lá do rabino desenrolar aquele rolo, que eram os livros, né? E ler, e aí todo mundo sabia através disso. Aí, eles estão tentando juntar o quebra-cabeça. E isso estão descendo um monte, porque eles só vão acabar de descer na próxima passagem, que é a cura do epilético. Então, eles estão descendo, então gente, o que aconteceu? E isso e aquilo. E o Cristo ali ouvindo as dúvidas. Foi um curso intensivo, né? Você imagina se levasse os 12? O me disse que não ia ser. Primeiro que 3, para fazer triangulações. Né? O 3 é uma triangulação que tem esse portal com o infinito, com o etéreo. E eles estão tratando o Cristo, aí aparece o Cristo, Moisés e o Elias, que é uma triangulação também, porque ali é um evento relativo à iniciação do Cristo, a mudança de grau crístico do Cristo. Então, e inclusive parece que tem outros livros, o que foi tratado na conversa foi a ascensão do Cristo, a mudança desse grau. Porque no percurso de 3 anos, ele faz uma mudança de nível, né? Tem 7 níveis e cada nível tem 7 passos. E o Cristo tem 7 momentos evolutivos, tá? Isso é só para vocês saberem, tá? Não é para ficar... Vocês não têm que se debruçar sobre isso. Mas é bom saber, né? Porque aí fica mais fácil de entender. Então, lá para o Cristo, sempre tem uma coisa assim. Tem um ensinamento num nível e no outro. Na multiplicação dos pães,
Teve o povo que foi atendido materialmente, mas teve o ensinamento para os apóstolos. E agora ele está fazendo um evento relacionado à ascensão dele, mas ele levou os 3, podia não ter levado, e os 3 estão fazendo também uma ascensão, né? Aí no caso de entendimento, de olhos de ver e ouvidos de ouvir, e estão tirando a dúvida com o Cristo. É claro que não falam ainda diretamente na individualidade. Por exemplo, o Cristo é só individualidade. Essa roupagem, Jesus, ela foi feita não porque o Cristo precisasse, mas é porque nós precisávamos. Porque nesse momento o Cristo é só individualidade, só o Espírito, é só energia, né? E quando você vai para a discussão, que é o que eles estão agora, de que viria alguém antes, viria depois, Elias, mas eles já ouviram falar de João Batista, que era Elias. Como é que pode? Por que ele não apareceu? Na verdade, a pergunta que está por trás é: por que o que apareceu ali, se Elias era João Batista, por que não foi Moisés, João Batista e Cristo? Porque, de novo, é uma coisa iniciática, até tratei disso algumas vezes atrás, alguns cultos atrás, que o Espírito aparece, embora ele tenha tido várias roupagens. Foi escrava no Egito, foi sacerdotisa celta, não sei o que lá, mas vai aparecer com a roupagem que o outro vai entender. Então você não vai aparecer para sua mãe vestida de sacerdotisa celta, que foi uma encarnação há 2000 anos atrás. Você vai aparecer como o filho da sua mãe, porque vai ter uma vibração, uma sintonia vibratória, e você vai vibrar nessa faixa e ajuda essa materialização. Então, até porque a maioria dos espíritos não tem essa expertise toda em ficar moldando ectoplasma e matérias sutis. Eles vão na índole, no instinto, né? A coisa acontece ali no contato, materializa aquele corpo. Tanto é que aí, quando não materializa direito, ou porque o espírito está em desagregação mental muito grande, ou porque não teve sintonia lá, uma ancoragem de alguém na Terra, fica o que todo mundo descreve: um vulto branco, era uma pessoa com um lençol por cima, porque fica aquele ectoplasma meio difuso. Qual é a escolha? A outra escolha é, se você tirar o ectoplasma, a pessoa não vê nada. Aí bota o ectoplasma para poder ver, mas aí às vezes a pessoa não identifica, porque o espírito está confuso sobre si mesmo. Ele está pedindo ajuda, mas ele não consegue nem se conformar, entendeu? Se conformar, repara a palavra, como ela é usada hoje, de onde que ela vem, né? Então, eles estão falando do quê? Que veio já o Elias, veio o João Batista, os dois já foram degolados. Ele poderia ter aparecido com o formato de João Batista, mas ele não o fez, porque estava fazendo lá a triangulação mística para a ascensão do Cristo. A figura que anunciou, né, a figura centenária, era o Elias, dos profetas. Mas poderia ter aparecido, só que João Batista era figura contemporânea. A função de João Batista, todo mundo viu, inclusive, né? Que era anunciar a vida do Cristo, dizer: já está por aí, toma jeito, gente, né? E ele faz de uma maneira tão boa, tão fantástica, que sem ele ter fundado uma religião, ele encontra discípulos em tudo quanto é lugar. Passados 30, 40 anos que Jesus já havia morrido, quando Paulo vai andar lá pela parte helênica, ele encontra um grupo de seguidores de João Batista. O cara pregava divinamente, era sintonizado, mas ele só sabia contar a história até João Batista. Que até aquele casal, a Priscila e o
não sei se é a Priscila e o Átila, que é um casal de novos cristãos, né? Que está ajudando a fazer disseminação, que vai fazer a evangelização do tal do sujeito, que eu esqueci agora o nome, acho que o sujeito que era o Átila, dizendo, já veio, já foi, você tá mal informado, né? Tá fazendo a divulgação do João Batista, melhor o João Batista do que outra coisa, mas já veio Cristo. Então, ali, eles estão conscientes de que duas pessoas não estavam no plano terreno, que os outros dois, mas também o Cristo já tinha feito a transfiguração, então eles também já estão iniciados que esse corpo do Cristo não é exatamente um corpo igual ao deles. Enfim, eles estão com uma lição a mais em cima dos outros, mas eles vão passar isso para os outros, tá? Então agora nós vamos passar para nosso maravilhoso passe, quando então nos colocaremos confortavelmente numa cadeira, num divã, num bergé. Aí cada um vai se acomodar para receber esse passe fluídico terápico da mão dos seus guias e protetores espirituais e também da falange de Francisco de Assis e da equipe espiritual do Evangelho da Noite. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo na nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando a inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus.
Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, e a sua inumerável falange. Graças aos queridos amigos, que são os nossos protetores individuais, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, da família também, e graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Senhor Jesus, aqui estamos, mais uma vez reunidos nessa função de sintonia com o Altíssimo, no sentido de cada vez mais acertarmos, cada vez mais sermos no mundo o Evangelho do Cristo, ajudados pelo Espírito Santo, que são esses mensageiros de luz do Senhor, que possamos, Senhor, cada vez mais colocar em prática esses ensinamentos, essa atitude perante a nossa encarnação, perante o universo, perante o Pai. Jesus Cristo envolve-nos, abraça-nos e conduz-nos, e nós gostaríamos de mandar, Senhor, esse envolvimento para o planeta Terra, essa enorme humanidade encarnada e desencarnada, o envolvimento dos líderes desse planeta, quer sejam espirituais ou materiais, o envolvimento, Senhor, de todos aqueles que estão passando por necessidades energéticas, de cura em algum nível, que todos possam ser amparados. E Jesus, faz com que Gaia também receba esse quanto de luz. Agora nós vamos fazer eu vou fazer o silêncio de aproximadamente 30 segundos para colocarmos as nossas intenções. Senhor Jesus, gratos por mais essa reunião e com os corações e as mentes em festa por esse contato, queremos pedir autorização para dar por encerrado esses trabalhos do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.